E a nova seleção brasileira do Carlo Ancelotti tá deixando a mídia apavorada. Tá deixando muitos aí, né, preocupados. E um desses aí, podemos afirmar que é o Zidane. Zidane que historicamente aí foi um carrasco do Brasil como jogador, né? Mas por outro lado também sempre foi um amante de jogadores brasileiros, sempre foi fã de alguns jogadores, companheiros também, fã do Ronaldo Fenômeno, inclusive, sempre falou muito bem. E ele vai falar o que foi que ele achou aí sobre esse anúncio, sobre o Brasil pela primeira vez ser um treinador europeu e esse treinador ser o italiano Carlo Ancelotti. Vamos ver a opinião dele, assim como tivemos a opinião do Henry, teremos agora a opinião do Zidane. Vamos ver, galera, o que foi que ele falou? Vamos comentando aí aos pouquinhos e você já pode se inscrever aqui no canal, ativar o sino, deixar o like para você estar sempre acompanhando aí notícias do mundo do futebol. Vamos ver. Está dada a largada para o início da era Carlo Ancelotti no comando da seleção brasileira. Assista ao vídeo até o final e se inscreva aqui no canal para você ver outro craque francês do futebol mundial dizer o que pensa da chegada de Carlos Ancelotti na seleção brasileira. Rodrigo Caetano e Juan embarcaram na noite desta terça-feira para Madrid, onde vão debater pessoalmente com o treinador a pré-lista para a primeira convocação, visando os jogos contra Equador e Uruguai. A relação será divulgada publicamente até o próximo domingo. O diretor de seleções e o coordenador técnico saíram do Rio de Janeiro para São Paulo, de onde seguem em voo direto para a capital espanhola. A dupla chega à Espanha na manhã de quarta, dia do jogo entre Real e Mallorca, no Bernabéu. O encontro com o italiano está previsto para quinta, com retorno ao Brasil na sexta-feira. Na pauta também está a definição da comissão técnica. A projeção inicial é de que Ancelotti chegue acompanhado de 4 profissionais estrangeiros e haverá discussão sobre a inclusão de brasileiros no grupo. É sabido que o filho, David Ancelotti, e o italiano Francesco Mauri seguem como seus auxiliares. E sobre isso aí, galera, inclusive tem muita discussão aí, algumas pessoas querem ou até acreditam que pode ser o Kaká, o Cafu, podem ser um desses jogadores que podem aí fazer parte dessa comissão do Ancelotti, né? São jogadores que ele conhece, né? Que tem aí uma história com ele já. E aí eu posso até pedir a tua opinião agora, né? O que é que vocês acham, galera, de Kaká ou Cafu assumindo a comissão aí juntamente com o Ancelotti? O que é que vocês acham? Ou não? Será que não precisa de nenhum brasileiro ali? Porque ele já consegue fazer isso ser uma comissão, com a sua comissão, né, que ele já tem. O que é que vocês acham? Deixa a opinião de vocês aí nos comentários. A tendência é que Mino Fulco, casado com a filha do treinador, Katia Ancelotti, também faça parte do grupo, acumulando a função de auxiliar e preparador físico. Outro nome indicado é Simone Montanaro, italiano de 52 anos, analista de desempenho que acompanhou Carleto nos últimos 3 trabalhos: Napoli, Everton e Real Madrid. O encontro para debater a convocação representará ainda o contato inicial de Rodrigo Caetano e Juan com Ancelotti. Os dois não participaram da negociação e ficaram a cargo de observações ao vivo de partidas do Brasileirão para apresentar possibilidades ao italiano. A convocação tem que ser enviada para a FIFA até o próximo domingo, e a CBF repetirá o procedimento da lista de março. Na ocasião, a entidade publicou pela primeira vez em seu site oficial a relação com 52 jogadores pré-convocados, para que 23 fossem escolhidos para enfrentar Colômbia e Argentina. A convocação definitiva acontece dia 26, no Rio de Janeiro. A seleção se reúne pela primeira vez sob o comando de Carlo Ancelotti, a partir do dia 2 em treinamentos no CT Joaquim Grava, do Corinthians. O Brasil treinará no dia 2 e 3 em São Paulo, viaja para Guayaquil, onde treina no dia 4 e enfrenta o Equador dia 5. Em seguida, retorna ao Brasil para o confronto com o Paraguai dia 10, na Arena Corinthians. Ancelotti chega na seleção brasileira trazendo consigo várias novidades. O italiano é o primeiro estrangeiro a ser técnico efetivo da seleção, já que no século passado, outros estrangeiros comandaram a equipe de forma temporária. No novo desafio,
Ancelotti também passa a ser o treinador mais bem pago da história da Confederação Brasileira de Futebol, como mostra levantamento do Bola VIP com os nomes desde 2010. Informações dão conta que o novo comandante vai receber cerca de 5 milhões de reais por mês. Como base de comparação, a imprensa espanhola apontava, desde 2024, que ele recebia 5,8 milhões mensais no Real Madrid. Considerando valores corrigidos, Ancelotti vai ganhar mais que o dobro do salário de qualquer outro comandante da seleção. E aí, galera, tá pouco? 5 milhões de reais é o que ele vai receber aí na seleção brasileira. Será que tá pouco? Só para nível de comparação aqui, tem informação de que o Dorival, por exemplo, recebia 1,5 milhão, que não é também troco de pinga, né? Mas recebia aí, é algo em torno disso. E o Ancelotti vai receber aí quase 4 vezes mais do que o Dorival recebia. E nesse momento aí, né, acho que por motivos óbvios, ele é o treinador mais bem pago do mundo em seleções, né, claro. Em seleções ele vai ser, né. Como a própria informação vem dizendo aí, ele agora é o mais bem pago por motivos óbvios. E dá pra gente entender, né, porque também que ele aceitou treinar a seleção, porque ele vai receber um excelente salário, vai ter uma seleção excelente para ele poder treinar. Excelente assim, né, entre aspas. Mas uma seleção que tem excelentes jogadores, que tem assim, muito potencial, que ele pode conseguir tirar algo bom, né? Em minha opinião. Mas 5 milhões de salário não é pouco não, hein? É uma baita grana. É muita grana para ele. Super salário que Ancelotti vai receber é muito merecido, pois o italiano é um treinador muito dedicado e se envolve completamente com as equipes que ele comanda. Agora na seleção brasileira, para demonstrar todo o seu envolvimento com o futebol brasileiro, ele já solicitou um elo brasileiro entre ele e a seleção. Kaká, que foi melhor do mundo nas suas mãos, tem chance real de ser auxiliar. Ancelotti quer um profundo conhecedor dos atletas brasileiros, para adiantar seu trabalho, já que terá pouco mais de 1 ano e 1 mês para a Copa dos Estados Unidos. Kaká, com quem conviveu por 6 anos, surge como enorme possibilidade. CBF não vetaria. A expectativa pelo sucesso de Ancelotti na seleção brasileira não é só dos torcedores brasileiros que estão eufóricos com a sua chegada. Várias celebridades do futebol, entre treinadores e jogadores lendários, não esconderam a sua grande admiração e inspiração pelo treinador italiano. E fizeram questão de expressar em palavras o que acham do trabalho do italiano. O primeiro da lista é Pep Guardiola, que em uma entrevista disse que Ancelotti treinou equipes incríveis e é uma pessoa excepcional. E disse mais: admiro sua trajetória como jogador e treinador há muito tempo. Esteve nos grandes países do futebol. Treinou equipes incríveis. Sempre fez um bom trabalho e obteve resultados com um futebol muito bom. Ele sempre sabe o que fazer em um jogo e, fora isso, é uma pessoa excepcional. Afirmou na véspera da semifinal da Champions League de 2021-2022, entre Real Madrid e City. Outro treinador badalado que mostrou encantamento com o trabalho de Ancelotti. Cara, assim, e lembrando sobre essa questão aí do Guardiola, né, que o Guardiola, ele, historicamente, em vários confrontos, ele sempre se dava mal contra o Ancelotti, né, se você pegar os jogos Real Madrid e City, né, recentemente mesmo aí você vê que o Ancelotti sempre conseguia vencer ele, né, isso é algo interessante, e dá pra gente entender também por que o Guardiola tem essa admiração também por ele, né, embora ele seja um treinador assim com mais repertório, na minha opinião, né. Claro que cada um tem a sua característica e tal, aí vai muito de preferência também de cada pessoa, mas eu prefiro mais o Guardiola, né? Acho que o estilo dele, para mim, como treinador assim, ele é muito mais completo. Porém, o Ancelotti é um cara espetacular também, ele consegue tirar o melhor de vários jogadores e tem uma característica que às vezes eu percebo que o Guardiola não tem, né? Que é a característica de chegar em um time e conseguir extrair o máximo de qualquer time ali, né? Conseguir adaptar ao que o jogador tem de melhor. E muitas vezes, né, percebemos que o Guardiola não é assim, né? Ele quer que o jogador se adapte a ele, né? E aí, acho que, enfim, né, cada um tem a sua característica, mas fica aí essas palavras aí do Guardiola elogiando muito o Ancelotti, também por entender, né, que nos embates o Ancelotti geralmente conseguia se sair melhor, né, contra ele. Foi Jürgen Klopp.
Ele falou: alguém me disse, não sei se é verdade, que Carlos sabia exatamente o que faríamos na final. Deveríamos ter ganhado, mas não conseguimos. Carlo é o técnico mais calmo que conheci na minha vida e uma das melhores pessoas que você pode conhecer. É super inteligente, uma pessoa fantástica. Ele faz com que tenhamos que jogar em outro nível. Eu o respeito e o admiro muito. Eles têm uma equipe de primeira classe e trouxeram jogadores jovens muito empolgantes. Fez essas declarações em fevereiro de 2023, antes de duelo pelas oitavas de final da Champions League entre Liverpool e Real. E por fim, uma outra lenda viva do futebol mundial que também é francês, além de Thierry Henry. Fez algumas considerações sobre o que espera de Ancelotti no comando da seleção brasileira. Foi nada mais nada menos que Zidane, que por sinal o brasileiro tem péssimas recordações na Copa de 1998 e na Copa de 2006, onde Zidane destruiu a seleção brasileira nesses dois encontros traumáticos para a torcida brasileira. Em uma entrevista para um canal de TV francesa, ele foi questionado sobre o que ele pensa sobre o trabalho de Ancelotti e o que esperar nesse seu novo desafio à frente da seleção brasileira. Ele começou dizendo: Carlo é um dos maiores treinadores da história. Se o Brasil escolheu ele, é porque quer combinar disciplina, experiência e futebol ofensivo. Tenho certeza de que ele vai conseguir grandes coisas com essa seleção. Perguntaram a ele sobre o estilo de Ancelotti adaptado ao futebol brasileiro. Ele respondeu: ele sempre soube se adaptar aos jogadores que tem. No Real Madrid, fez isso comigo como jogador e depois como treinador. Com o talento natural dos brasileiros, ele vai criar algo muito especial. Uma das maiores qualidades do Ancelotti é a capacidade de adaptação. Ele não tenta impor um estilo fixo, ele observa o que os jogadores têm de melhor e constrói a equipe em torno disso. O Brasil tem muito talento, jogadores criativos, e Carlo vai dar a eles a liberdade certa, com equilíbrio, claro. Vai ser bonito de ver. Galera, e interessante também que ele teve a mesma visão que o Henry teve também, né? Se você assistir o vídeo anterior a esse que nós fizemos aqui, você vai perceber que o Henry ele falou basicamente a mesma coisa, né? Que o Ancelotti consegue se adaptar a qualquer time, tanto que ele foi vencedor em vários outros times, não só no Real Madrid, né? Assim como no Milan, Chelsea, Bayern de Munique, em vários outros times ele conseguiu, porque é uma característica dele. Ele é uma pessoa muito profissional, né? E ele tem essa facilidade de conseguir se adaptar, ver o que o jogador tem de melhor e ele conseguir extrair, conseguir potencializar aquilo que o jogador já tem. Então isso é muito interessante, porque quando você tem muitos jogadores bons, nem todos os treinadores conseguem tirar o melhor daquele jogador. E uma prova é nessa seleção brasileira aí, né? Se você pegar recentemente os treinadores, até mesmo o Tite, nunca conseguiu tirar o melhor de todos que estavam ali, ou da grande maioria. Só o Neymar que geralmente se destacava, né? Mas se você pegar, por exemplo, o Vinícius Júnior, por exemplo, que era um cara que já vinha deitando no Real Madrid e nunca conseguiu, né? O próprio Rodrigo também, né? Entre outros. Se você pegar, você vai ver que tem vários que não conseguem apresentar. E isso tem muito a ver com o treinador também, galera. Isso tem que ser dito. Tem a ver com o treinador também, porque não é possível que o cara só consegue jogar bem em clube. Não é possível. O cara tem que conseguir jogar bem na seleção também. E o treinador tem esse papel, né? Claro que depende do cara também, mas o treinador, ele muitas vezes, né, consegue extrair isso. E o Ancelotti, nisso ele é perfeito. Ele tem essa característica, tem essa facilidade. E por isso que o Zidane, ele disse que ele acredita muito que vai ser bonito de se ver. E eu também acredito. Pelas peças que o Brasil tem, pelo que ele já conhece, tem tudo para dar certo. Se vai dar, acho que só o tempo para responder, né? Não dá pra gente também tentar prever. Mas a gente imagina, né? O que é que pode acontecer. Perguntaram também a Zidane como seria Ancelotti nos bastidores, já que ele trabalhou com o italiano como seu jogador. E ele disse: é uma pessoa calma, muito inteligente e que sabe exatamente o que dizer e quando dizer. Ele não grita, não cria confusão. Ele escuta, conversa e consegue extrair o melhor de cada jogador. Isso é algo raro. E é por isso que ele conquista onde quer que vá.
Zidane foi questionado em seguida se vê o Brasil com Ancelotti como um grande favorito depois de tantos fracassos seguidos nas últimas Copas. Ele falou: "Com certeza, o Brasil já é sempre um dos favoritos, mas com Ancelotti, eles ganham mais organização e um treinador que entende como vencer uma Copa. Se os jogadores abraçarem a ideia dele, e acho que vão, o Brasil vai estar muito forte em 2026. E por fim, para descontrair o repórter, brincou perguntando: "Se a França cruzar com o Brasil numa semifinal, para quem você torce?" "Ah, aí meu coração é francês, claro. Mas tenho muito carinho pelos brasileiros e pelo Carlo. Só espero que esse jogo seja na final. Seria lindo", respondeu sorrindo o ex-craque francês. Cara, e que final, né? Falando sobre isso aí, já pensou se isso acontece, galera? 2026 o Brasil consegue chegar na final e aí bate França e Brasil. Cara, ia ser histórico, né? Histórico. Agora, claro que também a gente tem que lembrar que historicamente o Brasil não tem muita sorte contra a França, né? Não tem muita sorte, principalmente ali em mata-mata, né? Que geralmente é quando acontece. Final perdeu em 98 e semifinal o Brasil perdeu contra a França também, né? Inclusive, essas duas ocasiões, né? Teve ali um show à parte desse cara aí, né? Que é o Zidane. Mas seria muito bonito de se ver. E eu não vou dizer que eu tô aqui muito ansioso, né? Para essa Copa do Mundo, achando que o Brasil pode vencer, porque aí acho que seria um pouco difícil a gente imaginar, né? Que isso realmente vai acontecer. Mas que as chances aumentaram, sim. As chances aumentaram, né? Hoje, olhando hoje, futebol de seleção, eu digo assim, que só tem algumas seleções que estão à frente do Brasil. O Brasil é sempre uma das favoritas porque tem um time muito bom, isso é fato. Mas se você pegar hoje, acho que coloca a Espanha, né, à frente do Brasil, a própria Inglaterra à frente do Brasil. E aí talvez você coloque ali a França também à frente do Brasil. E aí talvez uma discussão, né, para algumas outras da Europa, né? E claro, a Argentina, né? Acho que são essas quatro que estão à frente, mas a Alemanha não vejo isso, né? Se você pegar a Holanda também não vejo isso. Então o Brasil está entre as 5 ali, está entre as 5. Você pode lembrar de um ou outro ali, mas é bem parelho, é bem parelho. Acho que à frente do Brasil só essas 4 aí não é muita coisa. Se bater em mata-mata ali, acho que tanto o Brasil como essas outras podem passar, principalmente se for Brasil e Argentina, né? Acho que se melhorar, claro, se manter esse futebol que vimos até agora, o Brasil tem poucas chances de passar. Mas se o Brasil melhorar com o Ancelotti, com a tendência, aí a gente vai ter um embate muito interessante. Muito interessante o Brasil. E a Argentina também seria algo muito legal em Copa do Mundo, né? Mas aí agora eu quero saber de vocês, galera. O que é que vocês acharam aí das palavras do Zidane sobre o Brasil, sobre Ancelotti? O que é que vocês acharam aí? Eu achei muito correto. E tô muito ansioso para ver, né, as primeiras partidas, a primeira convocação dele. Eu quero ver quem que ele vai convocar, quais jogadores que ele vai chamar. Tô muito curioso para poder ver isso. Imagino que vocês também, né? No mais, esse foi o vídeo. Agradecemos a vocês. Tamo junto e até o próximo.